Olá, sejam muito bem-vindos ao Clube Cinema da TVC. Eu sou Daniel Herculano e hoje nós vamos conversar com o diretor, roteirista e montador Caetano Gotardo, que está estreando seu novo filme Seus Ossos e Seus Olhos em todos os cinemas do Brasil, dia 22 de junho. Bom, vou contar aqui logo a sinopse antes da gente começar a conversar com o Gotardo, que a gente vai seguir a vida de João, um cineasta de classe média, que passa por uma série de encontros com pessoas como Irene, sua amiga de longa data, com o Álvaro, que também é seu namorado, né? E um rapaz que vê no metrô Matias, entre outros encontros furtivos e casuais, conhecidos e desconhecidos. Esses encontros o afetam e revelam aos poucos um jogo de tempos que mistura vida e processo de criação, presente e memória na rotina de João, esse cineasta. Então agora a gente vai falar com Caetano Gotardo, que estreia Seus Ossos, Seus Olhos nos cinemas dia 22. Vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei na abertura, já estamos com Caetano Gotardo, diretor, roteirista e montador de Seus Olhos, Seus Ossos e Seus Olhos, filme que estreia agora dia 22 nos cinemas. Gotardo, muito bem-vindo ao Clube Cinema da TVC. Obrigado por esse momento de conversar contigo. Obrigado. Obrigado pelo Bom, convite. é isso. Vamos falar é, do seu filme, né? Eu queria que você falasse, obviamente, primeiro de como você costurou essa ideia, já que o roteiro é seu também, né? De como você pensou nesse projeto. E parabenizar por chegar aos cinemas. A gente sabe que é muito difícil, né? Ah, infelizmente, ainda é muito difícil levar um filme nacional para os cinemas, né? E ter uma distribuição mínima aí para que as pessoas consigam assistir. Obrigado. Os Seus Ossos e Seus Olhos foi um filme muito peculiar no desenvolvimento do roteiro, porque é um filme que eu levei 9 anos desenvolvendo, porque eu comecei a pensar no filme quando eu estava finalizando um curta-metragem meu chamado O Menino Japonês. E aí, durante o processo de finalização, eu fiz algumas anotações que foram a origem da ideia do longa, dos Seus Ossos e Seus Olhos. E ao longo desses 9 anos, isso foi em 2009, a finalização do Menino Japonês. E a partir daí eu comecei a alimentar várias ideias que eu percebia que tinham a ver com esse mesmo filme, que se tornou Os Seus Ossos e Seus Olhos, mas que demorou muito a ganhar uma forma. Era um filme que eu ainda não sabia a forma dele, exatamente o que ele era, mas eu entendia que aquelas ideias todas estavam caminhando para o mesmo filme. Depois de um tempo, eu dei título, assim, o filme ganhou esse título, Seus Olhos, nesse processo, bem antes de ter um roteiro, Por realmente. sinal, muito É, poético, viu? Muito poético o título. legal. E aí, enfim, eu sabia que era esse filme, ele tinha a ver com... Ele tinha muito a ver com observações mesmo do cotidiano e algumas questões das relações afetivas e de uma certa relação com a cidade, com viver numa cidade grande, e também um jogo de tempos. Eu sabia que me interessava pensar numa relação, né, nossa com as nossas percepções, como nossas percepções vão mudando, como uma mesma situação é percebida de maneiras diferentes pelas pessoas diferentes que estão envolvidas nela, como nossa memória nos prega truques o tempo todo, o que a gente lembra sempre é meio uma recriação do que aconteceu, né? Tem sempre uma invenção envolvida. Então era um filme que eu sabia que ia lidar com esses elementos, é, e que eu nunca abandonei. Não é que eu fiz vários outros projetos nesse meio tempo, mas Seus Olhos estava sempre lá na minha cabeça, em várias anotações, vários exercícios filmados também nesse período pro filme, mas só em 2018 que eu de fato cheguei a um roteiro.
Eu tinha muitas anotações espalhadas, muitas ideias, muitas pequenas coisas filmadas. Já tinha alguns parceiros do filme junto com o filme há alguns anos, a Lara Lima, que é a produtora, e a Flora Dias, que é a fotógrafa, já estavam comigo há algum tempo participando também desses pequenos experimentos, muitas conversas, muitas ideias. E aí, em 2018, finalmente, eu cheguei a um roteiro. E aí foi curioso, porque levou todo esse tempo de desenvolvimento, mas depois de escrever o roteiro, a gente filmou 2 semanas depois do roteiro ficar pronto e filmou em 8 diárias. É um filme que tem um processo de produção bem peculiar. Era uma equipe de 6 pessoas, muito pequena, o elenco, é, e a gente filmou em 8 diárias, mas não foi um filme corrido, era o tempo que ele precisava também. E era um filme totalmente sem dinheiro externo, foi feito com um orçamento baixíssimo, que a própria produtora, né, ela juntou ao longo dos anos um pouco de dinheiro para colocar no filme, eu coloquei um No pouco também, e a gente fez desse no caso do esquema. desenvolvimento e da produção, né? Depois a gente fala da Isso, distribuição um pouco. Ok. exato. Caetano, você consegue se ver com- de alguma forma como o João? O seu protagonista, que é um cineasta, que, enfim, que começa a beber do dia a dia para elaborar enfim, para se inspirar, para se modificar, né, também. Acho que sim, acho que tem elementos em que eu me reconheço no João. O João não sou eu. O filme nasceu de um desejo conjunto de roteirista, diretor e ator. Desde que eu comecei a pensar no filme, eu sabia que eu ia atuar no filme também. Uhum, Então, tem. E aí, claro, eu quis jogar como o filme joga com isso, né? A gente tem uma certa percepção dos personagens e depois isso muda um pouco e o que o João está criando como realizador se mistura com a vida dele o tempo todo, né? A gente acha que está vendo uma cena da vida dele, de repente aquilo parece ser uma cena de um filme que ele está fazendo. Então, acho que nesse jogo eu quis também, eu sendo o diretor desse filme, sendo um cineasta, e fazendo esse personagem que é um cineasta dentro do filme, me parecia fazer sentido eu fazer esse papel para aumentar também esse jogo que o próprio filme propõe. Então, tem elementos, acho que isso que você destacou talvez sejam os elementos que mais conversam diretamente, né, entre mim e o João, essa questão da criação um pouco misturada com a vida, né, uhum. dessa observação do cotidiano e dos outros, alimentando os processos criativos, mas ao mesmo tempo me interessava muito criar o João como um personagem, pensar nas características dele, pensar em vivências dele que não fossem exatamente as minhas, mas é isso, o filme propõe sim um certo trânsito entre esses elementos. E como é, assim, você que sempre fez parte de coletivos, né, coletivos culturais, enfim, já publicou livro em conjunto, já dirigiu o filme com Marco Dutra, que inclusive esteve em Berlim. Como é apresentar essa obra, né, de forma solo? A gente sabe que, como você falou, é uma equipe pequena e tudo mais, mas é um filme seu, né, é um filme que você assina, né, Caetano Gotardo, seus ossos e seus olhos, de Caetano Gotardo. Como é que você se percebe antes no coletivo e agora como no individual? Na verdade, eu sempre, em termos de assinar, né, assinatura de direção, eu mais vezes assinei sozinho do que junto, mas a sensação de coletivo é muito forte em todos esses filmes e nesse muito também, assim. Justamente como eu falei, é um coletivo pequeno, né, de 6 pessoas na equipe, mas justamente esse desenho que a gente fez, né, essa maneira de fazer, foi um dos filmes mais coletivos que eu já fiz, no sentido de que só estavam ali fazendo o filme pessoas muito ligadas ao filme, que participaram muito ativamente na criação do filme. É um filme em que eu sinto que todas as pessoas que o fizeram, tanto da equipe quanto do elenco, têm uma assinatura muito presente no filme. O filme reflete essa subjetividade, justamente por ser tão pequeno, dava para a gente se escutar muito,
né, as opiniões serem muito levadas em conta e os experimentos serem de fato experimentados ali, o que cada um propunha. Então, essa pequena equipe é uma equipe que está muito no filme e esse elenco também está muito no filme. Sim, então eu assino a direção e o roteiro, mas é um filme dessa equipe inteira. Acho que é o meu filme em que eu sinto isso mais fortemente, de fato, assim, que está todo mundo, né? Porque é um filme com uma equipe muito grande, a gente uma coisa que me interessa sempre é tentar deixar todo mundo muito dentro do filme, mas é claro Uhum. que, né, isso é mais difícil com uma equipe muito grande, com um cronograma. Enfim, esse filme era outra coisa, era a gente estava ali muito porque todo mundo queria fazer esse filme e todo mundo estava muito investido no filme, assim. É, falando agora um pouco das exibições que o filme já teve, né? A gente sabe que eu até comecei falando aqui o quanto é difícil a gente trazer um filme para as telas. A gente vai falar também das possibilidades de incentivo que são essenciais. Mas você que já passou por Berlim e outros festivais, eu queria que você falasse um pouco como foi a recepção do seu filme, né? Começando pelo filme, Festival de Roterdã, né? Que é um grandíssimo festival, mas também por Tiradentes, que é um grande festival nacional, né? Entre outros, né? Indie Lisboa, Hamburgo, Bienale, Panorama e Festival Mix Brasil. Queria que você falasse um pouco dessa receptividade do filme, né? Como foi que você percebeu o filme chegando no público dentro desses festivais? Foi muito interessante o processo de exibir o filme nesses festivais. Eu gosto muito de festivais pelo encontro, assim, né? Os festivais são, em geral, eventos que promovem muito o encontro e a conversa entre os próprios realizadores que estão ali, mas muito entre o realizador e o público, né? Com o filme em cartaz é mais difícil você ter tantas chances. Eu até quero muito criar essas chances, é um dos centros do que a gente está pensando para a distribuição desse filme. Mas é legal também, né? O filme ganha uma vida independente da sua presença. Mas o legal dos festivais é que, na maioria dos festivais, você consegue estar presente e tem os debates, tem as conversas, então você ouve muito o público. E esse filme foi muito prazeroso porque eu sinto justamente que é um filme que lida com essa ideia, né, das diferentes percepções desses personagens e de situações da vida que a gente percebe de maneiras diferentes, que a gente sente de maneiras diferentes. E o filme, eu percebi que causa isso nas pessoas. As pessoas têm leituras muito diferentes do filme e se identificam muito com diferentes coisas. Eu sinto que é um filme. Me aconteceu algumas vezes. Eu lembro que numa sessão do festival de Roterdã mesmo, que foi, né? O filme estreou ao mesmo tempo, quase em Tiradentes e em Roterdã. Em Roterdã tem muitas sessões. É um festival grande, tem muitas sessões, tem muito público, é um festival muito vivo, assim como Tiradentes também, né? São festivais muito vivos e muito voltados justamente para a conversa, para o debate. E na saída de uma das sessões, uma menina me parou no hall e falou: Você copiou, tem um diálogo ali que você copiou de mim. Aquela cena eu vivi exatamente aquela situação, não é possível. Ela estava muito, e ela tinha gostado muito do filme, mas ela estava meio, muito intrigada com isso. Ela falou: eu vivi exatamente aquilo, eu diria exatamente aquelas coisas, naquela cena específica, que é a primeira cena minha com a Malu Gali. E ela se identificou muito com a personagem da Malu Gali, disse que se parecia muito com situações que ela viveu. E aconteceu mais de uma vez isso com o filme, das pessoas falarem: nossa, aquela coisa específica se parece muito com algo que eu experimentei. E também coisas muito interessantes que eu me identifico muito com isso, mas eu não falaria disso dessa maneira. É um filme que vai para lugares muito subjetivos do espectador, eu sinto, o que me deixa muito feliz. E aí lida justamente com essa coisa de percepção. Isso é exatamente minha vida, ou isso se parece com algo da minha vida
mas está diferente, o ângulo não seria, eu não abordaria isso por esse ângulo, ou as palavras usadas me remetem a algo que eu vivi, mas parece, sabe, o público vai lidando com essas questões e com entender diferentes perspectivas em relação a coisas que ao mesmo tempo se parecem com coisas pessoais de cada um. Então, isso eu achei muito fascinante e aconteceu tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Eu senti que, que foi meio parecido nesse sentido, assim. Ou seja, as pessoas se identificam com o que está acontecendo na tela, né? E é exatamente isso que eu quero puxar agora, que a gente precisa de diferentes narrativas, de diferentes histórias, né, no Brasil sendo contadas pelos filmes, para as pessoas se identificarem, se verem na tela também, né? Isso é muito difícil nesse sentido. De um tempo para cá estava sendo muito difícil fazer cinema, né? A gente está tentando voltar à normalidade agora, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter editais, né? A gente conversou que você não teve de desenvolvimento e produção, mas você está tendo distribuição, que é excelente, né? Que mesmo que seja Exato. pequeno, mesmo que, mas ele existe, mas ele está aqui, ele, enfim, ele está promovendo seu filme de alguma forma, né? Então é importante que a gente tenha diferentes editais rodando e sendo oferecidos pelo Brasil, exatamente por isso, né? Para colocar as narrativas diferentes e o Brasil é muito plural, né? Na tela sempre. Exato, isso é muito, muito importante. Na verdade, mesmo esse filme, mesmo a produção não tendo sido feita com editais, ele só é possível por um período do cinema brasileiro com editais. Porque eu, por exemplo, pude dedicar algum tempo a escrever esse filme porque eu estava fazendo também outros projetos que tinham editais, né, então eu estava conseguindo me manter na minha profissão, que é uma profissão, né, o cinema, né, abarca muitos trabalhadores que vivem disso, né, que se sustentam disso. Eu sou um deles e todo mundo ao meu redor, né, que fez esse filme também. E nós pudemos liberar esses 8 dias das nossas vidas para fazer esse filme, pela vontade de fazê-lo, porque a gente estava ao mesmo tempo com outros trabalhos, né, no cinema, que nos permitiam, no meio desses outros trabalhos, fazer um projeto específico, sem dinheiro, né, mas ninguém vive assim, não dá para fazer. O modelo de produção desse filme não é um modelo que, né, que dê para ser o modelo central, porque ninguém poderia viver dessa maneira. Esse filme só é possível porque tínhamos outras fontes de renda ligadas ao cinema independente, feito por meio de editais, num período em que o cinema brasileiro vivia alguma estabilidade, né, nesses editais. Depois, logo depois, isso foi completamente sabotado, né? E agora, felizmente, a gente sente essa reconstrução, porque, como eu disse, são trabalhadores, pessoas que vivem disso, e é muito ampla a gama, né, de trabalhadores ligados ao audiovisual, e, e que, e que em termos de mercado, né, o dinheiro investido em audiovisual volta com muita força para a sociedade. Tem esses dados específicos, assim, em termos econômicos mesmo, é uma atividade muito boa para o país. E tem a importância dos editais é justamente essa diversidade, né? Se só o mercado pauta o que é produzido no audiovisual brasileiro, é muito claro o tipo de olhar que se cria, né? O que se procura, tem um olhar muito limitado e restrito do que vai ser produzido. Os editais públicos justamente permitem que diferentes tipos de filmes sejam feitos, e aí, voltando para os seus ossos e seus olhos, diferentes tipos de filmes, diferentes lugares no Brasil, né? Geograficamente, isso se expande muito, e diferentes origens das pessoas que fazem, né? Então, a diversidade nesse sentido muito amplo mesmo, assim.
E várias graças a um edital de vozes distribuição, você vai colocadas. conseguir levar esse filme para Isso que eu ia vários dizer, estados, né? Voltando a Seus Ossos e Seus Olhos, é um filme que não seria distribuído se não tivesse o edital. Felizmente, é um edital da SPCine, aqui de São Paulo, e que tinha essa linha para filmes pequenos, como o nosso, que é um filme que é muito difícil de distribuir, né? Porque é um filme muito pequeno, não tem um apelo comercial, mas chega às pessoas, como eu disse, né? Quando ele tem a chance de chegar às pessoas, as pessoas se identificam com ele, se inquietam com ele, ficam interessadas. Mas chegar ao público é muito difícil, né? Porque é um sistema muito, o sistema de distribuição de cinema é um sistema muito duro, muito dominado pelos grandes blockbusters. É, então, ir criando esses espaços para um cinema mais independente é muito importante. E com esse edital da SPCine, que tinha essa linha voltada também para filmes de menor porte, só assim a gente está podendo, de fato, distribuir o filme e agora, justamente, chegar a vários lugares no Brasil que o filme não chegaria, e ter essa possibilidade também de algum contato direto com o público. Infelizmente, como a gente tem muito pouco dinheiro de distribuição, eu não vou poder viajar pelo Brasil exibindo o filme, que era o que eu mais gostaria, mas o filme vai chegar, enfim, e vai criar essas conversas mesmo sem a minha presença, sem a presença da equipe. E isso é É, muito, muito bom. é isso, pessoal. O filme do Caetano Gotardo, Seus Ossos, Seus Olhos, estreia nos cinemas dia 22, tá? Dia 22 de junho. Procura a programação do cinema da sua cidade, tá? Ele vai ter um circuito de distribuição interessante e a gente está aqui para divulgar mesmo o cinema nacional e conversar exatamente sobre essas diferentes narrativas. Eu estava para a gente finalizar, eu queria que você falasse se existe a possibilidade de a gente exibir um curta seu aqui no segundo bloco, já que a gente conversou tanto sobre o seu trabalho, enfim, sobre a sua inspiração, né, para Seus Ossos, Seus Olhos, que está chegando agora nos cinemas. Queria saber se a gente pode exibir agora no segundo bloco um curta teu. Sim, sim. E eu acho interessante exibir o Menino Japonês, que eu citei no início, porque ele é um filme de 2009 que foi, de certa maneira, a origem dos Seus Ossos e Seus Olhos. Eu sinto Seus Ossos e Seus Olhos é um pouco a continuidade de uma pesquisa que se iniciou ali no Menino Japonês. É um filme bem importante para mim, assim, dentro da minha filmografia. Acho que é um filme, é meu terceiro curta-metragem. Eu não tinha feito nenhum longa-metragem ainda, na época que eu filmei, e acho que ele aponta caminhos que me interessaram aprofundar depois, seguir depois, e ainda hoje é um filme com o qual eu me identifico, assim, esteticamente e tematicamente, e que conversa com seus ossos e seus olhos. Muito obrigado, então, Gotado. Foi um prazer ter você aqui com a gente no Clube Cinema TVC. Tá? Estimo muito sucesso para Seus Ossos, Seus Olhos. E Obrigado. até uma próxima, né? Até uma próxima, próximos projetos, enfim. Fica à vontade aí para se despedir das pessoas. Obrigado. É, muito feliz com a conversa, muito feliz que o filme vai chegar muito em breve a mais pessoas. E é isso. Vamos ao cinema, pessoal. Vamos valorizar o cinema nacional. Vamos lá. Tá bom? Primeiro bloco do Clube Cinema fica por aqui. E no segundo bloco tem O Menino Japonês, curta-metragem de Caetano Gotardo. Estou constantemente em confronto com o meu meio e comigo mesmo. Duvido constantemente. Uma certa distância no tempo simplifica as coisas. Eu vi o Nicolás na rua aqui em São Paulo. Nicolás? Hoje? Eu só sei que eu precisava ficar com ele, sabe? Eu não ia conseguir dormir, eu não ia conseguir comer. Ele sabia do meu tremor. Vamos nos despedaçar um tanto mais entre essas paredes, para essa memória ser mais difícil depois. Que fantasia louca, guardar assim fechados nestas mãos os beijos que sonhei pra minha boca. Somos seres desprezíveis, sim.
Realmente, pessoas enfadonhas, rabugentas, repugnantes. É necessário ser um monstro de virtude para amar, lastimar e ajudar a viver essas nulidades, esses sacos de tripas que somos. E a pergunta que me dá vontade de fazer agora é: como se esquecer da sede enquanto se tem sede? Pronto. Já dá pra você assistir. Esse prédio é ótimo. Quê? O prédio da frente. Ótimo. Dá pra ver bem as pessoas. Ah, dá pra ver um pouco. Tem um cara passando roupa. E nos outros apartamentos? Tem uma televisão ligada. Mas não dá pra ver quem tá assistindo. As pernas de alguém sentado num sofá. Só as pernas. É isso. Não tem mais ninguém perto da janela. As pernas se levantaram, estão indo embora. Vamos ver o vídeo? Vamos. Vem cá. Senta aqui. Olha, eu não sei se tá pronto. Acho que ainda vou mexer um pouco, enfim. Quero ver seus comentários depois, tá? Tá. Espera aí rapidinho.
Acho que ele tá passando roupa pra semana inteira. Você também? Não parece? Todo domingo ele deve passar a roupa da semana, né? É que eu não sabia que você também tava olhando pro cara passando roupa. Ah. Engraçado, porque eu nem cogitei que você pudesse não estar olhando pra ele, sabe? Ele tem método. E não tem pressa. É. Isso poderia estar no seu vídeo. Será? Acho que não. Ele tá dentro de casa, eu só filmei coisas acontecendo na rua. Acho que seria estranho ter uma imagem assim, não sei. Pode ser. Eu não sei, mas alguma coisa no ritmo dele me fez lembrar do seu vídeo. Que bom. Foi tão bom você ter vindo. Eu fiquei aqui o dia inteiro. Tava ficando meio... Como é que você faz pro seu dia? Como assim? Hoje, por exemplo, que é domingo, você pode escolher como ocupar o seu tempo. Você acorda, come alguma coisa, lê. Como você faz? Sei. Eu não sou bom pra responder isso. Eu sempre acabo deixando o tempo passar de algum jeito idiota. Eu não faço nem o que eu quero, nem o que eu preciso. Você fica esperando? Esperando? É. Hoje tudo que eu tentava fazer parecia que faltava alguma coisa. Pensei em descer para comprar pão, mas desisti. Eu sentava para ler o jornal, depois levantava, andava até a cozinha, ia até a sala, depois voltava sem motivo nenhum. Voltava na cozinha de 5 em 5 minutos para beber água, sabe? Checava e-mail toda hora para ver se tinha alguma mensagem, mas não tinha mensagem nenhuma para checar. Não era nada específico. Nem nada que eu mesmo pudesse fazer. Eu precisava de alguma coisa que me salvasse. Que bom ouvir isso. Não é bom. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei, não é bom. É que se parece muito comigo. Como é que você tá agora? Acho que é o primeiro momento do dia que eu consigo me sentir realmente aqui. É um alívio. A gente tá conversando. Meu vizinho tá do outro lado da rua, passando roupa. Assim. Não tá mais, hein? O que você acha que ele foi fazer? Foi guardar as roupas. E depois? Depois ele foi até a cozinha e pegou um copo no escorredor de louças. Abriu a geladeira, pegou uma jarra d'água, encheu o copo, mas não bebeu. Deixou o copo em cima da pia. Depois ele veio até a sala, dobrou a tábua de passar roupa e foi guardar na área de serviço. A tábua ainda tá na sala. Ah, mas não faz diferença. Claro que faz. Por que ele não bebeu a água? Não sei. Acho que algumas coisas ele começa e não termina. Ele não tava com sede? Da sede eu não posso dizer, porque não dá pra ver.
Só tô descrevendo as coisas visíveis. Tá vendo aquela mulher no apartamento de baixo? Quem? Desculpa, eu tava pensando em outra coisa. Mostra. Você tava pensando em quê? Lembrei de uma coisa. Ainda não comentei com ninguém. Sexta-feira eu tava escrevendo um texto que eu tinha que entregar até o fim da tarde, mas eu não tava conseguindo avançar muito. Eu fugi, fui andar um pouco no Ibirapuera. Mas depois de uma meia hora lá, eu comecei a me sentir culpado e decidi voltar pra casa pra continuar escrevendo. Quando eu tava no caminho da saída, perto do lago, um menino japonês de uns 7, 8 anos, com uniforme escolar, se aproximou de mim. Ele tava com uma prancheta na mão. Perguntou se eu podia responder uma pesquisa para ele. Eu disse, não, desculpa, eu tô com pressa. Ele falou, obrigado. E se afastou. Ele tinha um jeito de falar meio tímido, doce, não sei. Eu continuei andando, mas eu me arrependi quase imediatamente. Olhei para trás e ele estava se afastando de outro homem, que também não deve ter aceitado responder. E eu reparei que tinha mais uns 4 meninos, todos com o mesmo uniforme, tentando fazer a pesquisa com outras pessoas. Eu fiquei olhando ele se afastar. Me deu uma tristeza. Eu não tinha sido ríspido com ele. Não era isso. Mas, de repente, aquilo me pareceu uma coisa que não ia ter cura nunca. Me deu tanta vontade de dizer sim, de responder a pesquisa, ouvir mais aquele menino, o jeito dele falar. Eu pensei em correr até ele, mas ele já estava muito afastado, não fazia mais sentido. Enquanto eu olhava ele se afastando, por um momento eu tive a sensação de que eu sabia exatamente o que era ser ele, aquele menino naquela situação. Mas depois eu percebi que eu não conseguia imaginar nem o que ele estava fazendo ali. O que a escola pede para um menino de 7 anos perguntar para os outros num parque? Eu não sei. Eu fiquei tentando lembrar das matérias. Não consigo imaginar o que ele ia perguntar pra você. Não consigo mesmo. Mas eu fiz uma imagem bem clara do menino, assim. Até a voz, sabe? E ele se parece com você. É de algum jeito, assim, engraçado. Ele era japonês. Eu sei, mas... mesmo assim... Nossa, eu gosto tanto de você agora.
Eu ainda não sei que nas próximas semanas eu vou esperar muito por outra conversa como essa. Mas ela não vai acontecer. A gente vai se afastar um pouco, sem muita razão. Por um tempo eu não vou saber o que fazer com isso que eu sinto agora. Eu vou ter vontade de chorar quase todo dia, sempre dentro do ônibus, não sei porquê. E um dia, no ônibus também, eu vou ver um homem que olha pro teto, do mesmo jeito que eu faço quando eu tô tentando controlar o choro. E eu vou achar que ele tá fazendo a mesma coisa. Vou ficar olhando, mas eu não vou conseguir ter certeza de que ele tá com vontade de chorar. Eu vou lembrar desse homem do ônibus sempre que eu pensar nessa conversa de hoje. Não vai ser ruim. Nada disso vai me fazer mal. Porque agora eu gosto tanto de você. Isso só pode ser bom. Fecha os olhos um pouco, que eu vou acender a luz.